É preciso encontrar ou um significado para a vida ou uma corda para se enforcar. Quem disse isso foi Diógenes o Cão, o pai do cinismo. O cinismo era uma corrente filosófica grega que entendia que o mundo é desprovido de sentido, desprovido de razão de ser. Não há significado. As coisas, elas estão aparentemente numa situação de ordem, mas no fundo, isto é uma desordem. E aquele que tenta encontrar no mundo um sentido último para todas as coisas, um sentido para a vida, este estaria percorrendo um caminho que não teria jamais um fim, não se conseguiria jamais obter o sentido último da vida, porque não se acredita que haja um sentido para a vida. É assim que Diógenes o Cão, então, interpreta a vida. Uma vez que ela não tem o menor sentido, uma vez que as coisas que acontecem, elas acontecem de uma maneira caótica, e às vezes achamos que elas estão numa ordem quando de repente descobrimos que o mundo é uma desordem, deveríamos abandonar nossas expectativas com relação ao significado da vida. Uma vez que não existe sentido algum, temos que então baixar as nossas expectativas. O problema é que Diógenes o Cão descobriu que seres humanos, se não encontram um sentido para a vida, eles perdem a sua vontade de viver. E muitos acabam encontrando no suicídio uma espécie de resposta para a perda de sentido na vida. Então, por isso ele está dizendo, encontre um significado na vida ou uma corda para pendurar o seu pescoço. No entanto, quando ele diz encontre um sentido na vida, é justamente porque ele está dizendo, olha, você não vai encontrar um sentido nenhum nesse mundo, esse mundo é um absurdo. Então, faça de alguma coisa um sentido para a sua vida. Encontre algo que dê significado. Faça, por exemplo, de uma carreira profissional, faça de uma causa política ou religiosa o sentido da sua vida. Faça uma pessoa, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha, um amigo, seja lá quem for, o sentido da sua vida. Faça do dinheiro, faça do sexo, faça de qualquer coisa nessa vida um sentido. Encontre em algo sentido para viver, porque sem sentido você não vai conseguir suportar a angústia. Diógenes o Cão está falando de uma das verdades mais inegáveis que poderíamos nos deparar na nossa vida, que é aquela que diz respeito à nossa natureza humana como uma natureza angustiada. É como se os filósofos como Diógenes o Cão descobrissem que nós, seres humanos, somos angústia. Não temos, somos. Somos fome de sentido, somos fome de significado, queremos encontrar uma razão de ser nas coisas. E quando não encontramos uma razão de ser, a nossa alma fica perturbada. Eu queria falar hoje um pouco sobre a angústia. Essa vivência demasiadamente humana que está relacionada à nossa busca por sentido na vida. Diógenes o Cão, por um lado, está certo quando diz que não vivemos sem significado. Ele está certo quando diz que nós sofremos por causa da angústia. E essa é uma característica humana. Observe, você nunca vai encontrar o seu cãozinho, por mais que ele seja esperto, por mais que ele saiba, por exemplo, enterrar o seu osso lá no quintal da sua casa, e no dia seguinte ele vai lá e desenterra, porque sabe que está ali, mas que ele seja esperto. Uma coisa que ele nunca vai ter em todo o seu trajeto aqui neste mundo é a angústia. Por isso você nunca vai ver o seu cãozinho subindo no último andar de um edifício para dizer o seguinte: ó vida, ó céus, meu dono não me dá atenção, nada disso aqui faz sentido, isso aqui é um grande, é um absurdo, eu não consigo encontrar razão para viver, e salta de um edifício, né, dando cabo de sua vida porque não encontrou razão para viver. Não. O suicídio entre os animais é de uma outra natureza. Não é como o suicídio humano, que é exatamente a esperança
de que a morte, ela colocaria fim a essa angústia de vazio existencial e de sentido na vida. Portanto, angústia é vazio de sentido, é aquilo que faz a gente olhar para a vida e encontrar na vida um buraco, algo vazio de significado, de sentido, e que não nos permite acordar todos os dias para encontrar algo que, de fato, mereça a nossa atenção. A angústia, portanto, é aquilo que caracteriza a natureza do ser humano enquanto um ser que busca sentido, um ser que busca significado. Por outro lado, Diógenes o Cão não estava certo quando ele disse que, para livrarmos do suicídio, para não cairmos no suicídio, deveríamos encontrar alguma coisa que pudesse dar sentido para a vida e darmos a nossa vida por este algo que consideramos ser o motivo para viver. Então, se uma pessoa não encontra mais o sentido para a vida e resolve dar cabo dela, que ela lembre que ela tem um filho, que ela tem uma filha, que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, que ela tem pessoas, que ela pode ajudar alguém, que ela encontre alguma coisa que dê sentido. E é verdade, muitas vezes é exatamente essa busca por algo que possa, ainda que momentaneamente, nos segurar aquilo que afasta da nossa memória, da nossa mente, melhor dizendo, todo desejo ou crença de que o suicídio vai colocar um fim nessa nossa angústia, um fim nessa nossa dor. Uma das correntes filosóficas que desenvolveram uma reflexão muito profunda sobre a angústia é a chamada fenomenologia. E das suas muitas contribuições para a filosofia, na ordem do conhecimento, na ordem da lógica, nessas questões que são extremamente fundamentais para a filosofia, houve também contribuições importantíssimas no que diz respeito à experiência e às vivências humanas. Porque a fenomenologia, ela entendia e entende, de certa forma, que nossos sentimentos, como, por exemplo, a angústia, estão fundamentados em uma maneira de nós vermos o mundo. E essa maneira de ver o mundo é essa maneira que justamente vai provocar em nós uma reação. E essa reação, ela é uma reação inerente a essa angústia. Essa angústia, de acordo com alguns fenomenólogos, ela é só o princípio de uma crise que pode tanto nos conduzir à produção de coisas extremamente relevantes para a vida, como pode nos precipitar ao desespero. Estes filósofos entendiam que a angústia em si não é má. É como, por exemplo, Heidegger vai dizer, a angústia é aquilo que move o ser humano, é aquilo que marca a natureza humana, é aquilo que marca a nossa existência. O nosso existir é angústia. E ele não está errado quando diz isso, está certo quando diz isso. Somos essa angústia, somos aquilo que, em outras palavras, Agostinho dizia, meu coração permanece inquieto enquanto não repousa em vós. Um coração inquieto, um coração que não consegue descanso, um coração que para Agostinho, preste atenção, esse repouso é a morte. Ou seja, a vida toda do ser humano é essa angústia, a vida toda do ser humano é essa fome de significado, essa fome de sentido. O problema é que esses fenomenólogos que trabalham exatamente essa questão, sobretudo voltada para o psiquismo humano, eles chegaram à conclusão de que se não resolvermos a angústia, se a angústia ela não encontra uma razão, não encontra um sentido, não nos move a uma busca por sentido, por significado, ela nos precipita a uma vivência perigosíssima, que é a do desespero. A angústia, geralmente, é uma falta de sentido que a gente encontra no mundo e que, às vezes, a gente busca nas coisas. Uma experiência muito semelhante àquela que a gente poderia encontrar no autor de Eclesiastes, com a sua inquietude em relação à vida, mas, ao mesmo tempo, precisamos recuperar aquela visão gloriosa do Coelete,
a visão gloriosa daquele pregador em Eclesiastes, que nos faz perceber que diante dessa vida sem sentido que vivemos debaixo do sol, como ele diz, Deus plantou em nós a eternidade. Essa eternidade que faz a gente enxergar nossa vida como um sopro, mas é ela que nos move de alguma forma a entender que há uma coisa chamada esperança. E o que a angústia não resolvida nos faz perder de vista é a esperança. Então ela passa facilmente da experiência da angústia para o desespero. E esse desespero é o sentimento mais perigoso, segundo a análise desses filósofos, porque o desespero para esses filósofos é ausência de saída, é ausência de completa esperança, é aquele momento em que nós encontramos lá na entrada, conforme a descrição de Dante Alighieri, lá na Divina Comédia, deixai aqui a vossa esperança, porque você está entrando no inferno. É como se a vida sem um sentido e que não nos move mais a buscar, e que, portanto, simplesmente chegamos à conclusão de que não há saída, não há sentido, tudo isso é um grande absurdo, nos precipita ao desespero, e o desespero é exatamente a vivência que pode nos conduzir à morte, ao suicídio, à perda de razão pela vida. Quero me dirigir então a você, que desde que começou a pandemia, está vendo uma série de fatos e situações que acontecem uma atrás da outra, e vê agora um mundo completamente do avesso, como você não esperava, e se depara com um universo sem sentido, sem significado, e sente no coração angústia. Às vezes, a angústia pode te levar a uma depressão, e a depressão é o primeiro sintoma dessa experiência do desespero. Um cansaço com relação à vida, um completo desinteresse pelas coisas, justamente por aquelas que você daria a sua própria vida. A pergunta é, por que isso acontece? Eu havia dito que Diógenes estava certo por um lado quando disse que a gente precisa encontrar o sentido da vida, mas de que ele estava redondamente enganado quando ele disse que a gente deveria fazer de qualquer coisa um sentido para a vida. E por que isso está errado? Porque qualquer coisa que nós fazemos, que nós venhamos a fazer dela o sentido da vida, se a perderemos, perderemos novamente a razão de viver. Quem nos ensinou essa grande verdade foi Jesus de Nazaré. No Sermão da Montanha, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte para eles: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Não é vosso corpo, não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora a duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Olhe como crescem os lírios do campo, eles crescem, não trabalham, nem tecem. Mas eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas estas coisas. E, de fato, vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal, o seu próprio problema. As palavras de Jesus são de uma sabedoria celestial, divina, porque é Jesus que diz sim,
Você é angústia, você busca sentido, só que você está buscando sentido nas suas roupas, você está buscando sentido nas coisas, você está buscando sentido no que você come. Ou seja, é claro que tudo isso que Jesus está dizendo se aplica para a gente a tudo que a gente diz, que sem isso a gente não vive, Jesus está dizendo. Mas quem foi que disse que você tem que ficar preocupado com essas coisas? Como se essas coisas pudessem acabar, e acabando você sabe que se elas acabarem, e se você fez delas a coisa mais importante da sua vida, aquilo que te dá sentido, então você vai perder seu chão. Jesus está dizendo, por que você está preocupado com estas coisas? Porque você acredita que elas são fundamentais e essenciais para a sua vida. E Jesus não está falando de pouca coisa, Jesus está falando do que você come, do que você veste, que realmente é importante. Mas Jesus está dizendo, não é isto que te dá sentido para a vida. Você está preocupado com isso? Mas o seu Pai Celeste vai dar provisão. Com coisas, mas com tempo. Veja que Jesus fala da angústia do tempo também. Vocês estão preocupados? Isso vai acrescentar alguma coisa no curso do tempo, no curso da vida. E é isso que a angústia representa para a gente. A angústia pelas coisas e a angústia pelo tempo que passa. É a pessoa que diz essa pandemia que não passa, essa coisa que cada vez se prolonga, que me tira a esperança. Será que as coisas vão melhorar? E a ansiedade, a angústia vai aumentando. E as possibilidades disso se transformar num desespero são enormes. As palavras de Jesus a todos nós que estamos angustiados pelo mundo que nós deixamos antes da pandemia, sem saber que mundo virá pela frente. A mensagem de Jesus para mim e para você é: não andeis angustiados com coisa alguma e nem com o tempo que passa. Porque vocês têm um Pai Celestial que cuida de vocês. Jesus diz, animais não ficam angustiados, mas o vosso Pai Celeste dá tudo para eles. Ele não daria a vocês? Se você tem vivido os dias mais terríveis da sua vida por causa da pandemia, e a sensação da angústia tem aumentado, que tal ouvir mais o que a Bíblia diz do que as notícias que mais derrubam a sua esperança? Com isso eu não estou dizendo que você tem que negar o que está acontecendo. Com isso eu estou te dizendo que o mundo sempre esteve em caos. O mundo desde a queda sempre esteve em desordem. E sempre alguma coisa aparece diante da gente que faz a gente dizer, não era para ser assim. Mas aqui está aquele que um dia disse, Pai, minha alma está angustiada até agora. Que direi eu, pois? Livra-me. Não, foi para isto que eu vim, glorifica teu filho. Quem disse, não andeis ansiosos por coisa alguma e nem pelo tempo da vida, foi aquele que também enfrentou a realidade da angústia. E é ele que está dizendo, busque aquilo que de fato dá sentido para a vida, o reino de Deus. Que tal buscar o significado que vai te tirar da depressão, da angústia, da ansiedade? Não nas coisas, não na política, não nas ideologias, não nas pessoas, no dinheiro, no trabalho. Que tal buscar este tesouro, que é o significado e a razão de ser da vida, no reino de Deus? E ele costuma estar onde o seu coração está. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Se o reino de Deus foi este sentido último para a tua vida, então ele não vai te causar nenhum assombro, nem desespero. Sabe por quê? Podemos perder filhos, pais, amigos, bens, trabalho, nossa própria vida. Mas o que a gente não perde é o reino de Deus. Porque este reino não é como o reino deste mundo. O reino deste mundo passa, mas o reino de Deus permanece para sempre.
Por isso, ponha sua confiança em Jesus. Se você está atravessado por angústias com relação à vida, olha para Jesus. Ele sabe o que é angústia. E quando ele ficou angustiado, ele disse: Pai. Será que você pode, no meio da sua angústia, no meio da sua ansiedade, dizer hoje isso? Pai. Este Pai que está nos céus, que não deixa um animalzinho sem a provisão, ele não vai deixar você desprovido. Pelo contrário, a provisão divina, ela é uma dádiva que vem primeiro com anúncio, porque não é ela que vai trazer paz ao seu coração, mas é este momento em que você diz: Pai. E talvez depois deste momento em que você se dirigiu ao Pai, você saia, talvez como Ana saiu da presença do sacerdote e, sobretudo, da presença de Deus, com seu semblante, que já não era mais triste. E ela não tinha engravidado, ela não tinha recebido nenhum milagre, ela apenas orou, com toda a sua angústia, com toda a sua ansiedade, com a alma atribulada. E o Pai ouviu a crise de ansiedade, de angústia, de desespero de Ana e deu para ela a paz antes mesmo da provisão. Porque a paz vem antes da própria obra gloriosa e surpreendente de Deus. Será que hoje você pode encontrar o Pai?